Existem muitas coisas na vida que nos estressam, que nos roubam o eixo. Acordamos, estamos felizes, estamos bem, mas ao decorrer do dia, algumas coisas acontecem que geram em nós irritação, estresse, uma fechada no trânsito, uma porta de emprego que se fecha, o conhecer de uma enfermidade, a perda de alguém, não ser compreendido por muitos. São muitas as coisas que nos estressam, que nos faz arrancar os cabelos. Queridos, fica comigo. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos debater esse assunto? A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo, bem-vindo ao canal Aprendiz Cristão. Esse canal está aí para te edificar. A proposta para hoje está no Salmos de número 122. Salmos de número 122, que o salmista diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de bênção. A casa do Senhor é um lugar para nos trazer alegria, para nos trazer felicidade, para nos trazer entusiasmo para a vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E você ouve a palavra na casa de Deus. Asaf diz assim: meus pés quase resvalaram, mas quando entrei na casa do Senhor me foi revelado o fim do ímpio e o fim do justo. Então, a casa de Deus é um lugar para revelações, é um lugar para entendermos como funciona essa vida em que estamos inseridos. E o salmista fala: quando me convidaram para ir para a casa do Senhor, a alegria, o sentimento que veio em mim foi de euforia, foi de entusiasmo, foi de alegria. Mas eu quero abordar nesse vídeo um assunto que chega a ser um pouco polêmico, mas necessário falar. Tem muita igreja estressando muita gente. Tem muita igreja estressando muita gente. Eu sei que o que eu estou falando é louco. Eu sei que o que eu estou falando não deveria ser assim. Não deveria acontecer desta maneira. Igreja tem que ser um lugar de bênção, como um hospital, onde você vai lá para tomar uma injeção, tomar simplesmente uma inalação, um comprimido, ficar ali medindo a pressão, tomar um soro, não sei qual é o seu grau de necessidade junto a esse hospital chamado igreja. Mas há muita igreja estressando pessoas. Mas, irmão Wagner, por que as igrejas estressam as pessoas? Por causa de uma coisa chamada bobagens. Eu digo que não há pastor que fique irritado com problemas. O pastor, na verdade, ele foi chamado para resolver e solucionar problemas. O pastor tem a tesoura na mão, que corta o mal, que corta o erro. Ele tem força para disciplinar, para tirar alguém de departamentos, para colocar a casa em ordem. Ele é essa pessoa, essa figura que, biblicamente falando, Deus deu à igreja. Então ele é esse personagem que tem esse poder. Mas há muitas bobagens nas igrejas, há muitas besteiras. Todo pastor fica irritado, todo pastor fica incomodado por demais com bobagens. Se você ver os problemas que chegam até os pastores, são as maiores bobagens do mundo. E por que na igreja a Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo? Há muita gente errando, há muita gente pecando de forma grosseira. Eu já vi cada coisa na igreja que você tem dificuldade de acreditar que eu já vi isso acontecer na igreja. Eu já vi na igreja roubarem dinheiro de oferta, já vi na igreja músico adulterar com a cantora do ciclo de oração, já vi na igreja pastores dando em cima de membros, já vi na igreja pecados de homem com homem, já vi na igreja as piores barbáries, já vi pastores sendo presos porque saiu para fazer um roubo, pastores que cheiram cocaína antes de pregar, pastores que fumam baseado após o culto. Queridos, são as maiores mazelas, e a Bíblia diz que é impossível que não haja escândalos, mas ai dos quais, pelos quais os escândalos vierem. Isso é Bíblia. Então não tem como eu me chocar, digamos, 100%, porque as mazelas vão acontecer. Já aconteceu muita coisa comigo, já me profetizaram muito na carne.
Uma vez eu fui para uma vigília, uma vez que me estressou. Estava na vigília lá, minha vida na época eu não estava só para a obra, mas eu estava desempregado. Minha vida era igreja, casa, casa, igreja. Nesse momento eu fui separado para pastorear uma igreja. Então eu orava das 10 à meia-noite todo dia. E me chamaram para uma vigília, eu fui, uma vigília que eu ia com uma frequência. Quando eu estou lá na vigília, lá por umas 3 da manhã, teve um louvor, aquele piso de madeira, carpete de madeira, aquele louvor, aquela alegria do povo, e alguém sapateando, falando em língua e sapateando. Chegou perto de mim, eu estava no altar, e ele falou assim: homem, eu te digo, para ti Isaías 38, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Falou mais umas línguas, bateu palma, deu espadada no céu, e falou: para ti eu te digo, homem, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Aquele lugar que tu tem ido, eu não tenho me agradado nem um pouco, e vou descer com juízo na tua vida. Põe tua casa em ordem, e vos deixo a minha paz. O irônico é que ainda deixou a paz. Quando ele virou as costas, eu não aguentei. Falei: o sangue de Jesus tem poder. O irmão que estava comigo falou: calma, irmão. A missionária me conheceu e passou para então uma saudação, logo em seguida. Falei: olhem para mim. Ele não olhava para mim. Falei: irmão, olhem para mim, por favor. Ele olhou. Irmãos, nessa noite eu tenho que ter muita coisa para arrumar, mas o que foi falado para mim nessa madrugada eu não aceito, porque não foi meu Deus que falou. E ele gritou lá do fim da vigília: quem está me usando então, se não é Deus? É o diabo? Falei: filho, eu não sei quem te usa, mas o meu Deus não é. E se foi o meu Deus que falou nessa madrugada, eu morro. E resumindo um pouco a história, já faz muitos anos que eu estou vivo. Ele foi embora da vigília, não ficou nem pro término, que eu falei que até o término eu morreria, porque eu não aceitei Jesus para brincar de ser crente. Então são coisas para nos estressar. Já chamaram a minha atenção em culto por causa do tempo. Uma vez eu estava pregando uma festividade que até do lado de fora colocaram cadeira de tanto que encheu a festividade. O pastor me deu um tempo, eu preguei no tempo, eu estava fazendo um apelo, e ele veio chamar a minha atenção que tinha que acabar o culto. Eu fiquei louco, chamei a atenção dele publicamente, falei: não, festividade que não tem almas não é festividade. Então, resumindo a história, são muitas coisas que nos estressam. Há muito tempo na minha conversão, isso faz 29 anos, eu vi um pastor na rádio e ele disse que conheceu uma moça numa festa e ela falou: o senhor é pastor? E ele falou assim: sou. Ah, eu também ia na igreja, mas agora eu estou indo na igreja uma vez por mês, por recomendação médica. E ele achou aquele estranho e falou: mas como assim recomendação médica? Eu estava andando muito estressada. Eu estava tendo muito problema de saúde e o médico descobriu que era a igreja. E mandou eu ir para a igreja uma vez por mês só. Parece loucura isso, na época pareceu loucura para mim, mas passado 29 anos, querido, eu vejo que isso é certo. Eu vejo que isso é uma verdade, porque há igrejas que estressam a gente. Há igreja que nos rouba o eixo e o bom senso. Eu já saí de cultos que eu pastoreava na época, que eu tive que sair do culto e ir direto para o hospital, com a minha pressão lá no topo, lá no pico. Porque eu tinha que pagar o aluguel de manhã, se eu não pagasse o aluguel ia ter um juros violento, e não entrava os dízimos, as ofertas, não entrava nada para poder pagar o aluguel. Aí eu falei: irmão, vocês olhem por mim nessa madrugada que eu não vou dormir. E saí direto para o hospital, minha pressão a 1000. Então, a minha esposa mesmo fala para mim, esses dias eu tive uns altos e baixos na pressão, e ela falou que eu não posso mais pastorear. Visão dela. Ela falou: você não pode mais dirigir igreja não, senão você morre. E eu entendo por que ela está falando isso. Porque a igreja estressa. Estressa por causa de bobagem. Estressa por causa dos pecados, mentira, falsidade, falta de crepúsculo, de posicionamento correto, de santidade, ausência de santidade. Ah, porque eu não fiz o solo, eu vou discutir. Há festividades que eu não sei se você sabe, quando acaba a festividade o pastor tem que arrumar a casa. A pessoa dizendo assim: eu vou cantar só na festividade, depois eu entrego o carro. Como é que pode? Uma vez uma irmã chegou na minha casa e falou assim: ó, eu estou trazendo aqui, ela estava com um saquinho cheio de oferta. Eu estou trazendo aqui as ofertas que ela cuidava da tesouraria do ciclo de oração. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu peguei aquelas ofertas e falei: mas minha irmã, justo você, que tem tanta bênção de Deus. Ela falou assim: eu? Bênção de Deus? Até irônica. Essa irmã, há um tempo atrás eu fui visitar o filho dela, que entrou com uma moto numa porta de aço de uma empresa. O rosto dele, a cabeça dele ia ter uma cirurgia. Deus foi tão bom que não precisou de cirurgia. Deus reverteu todo o quadro e tirou ele do leito do hospital. Essa irmã uma vez se agrediu com um carro, o rosto dela tudo espatifou. A medicina, por graça de Deus, reconstruiu o seu rosto.
E ela fala, com desdém. Então são coisas que estressam. Você prega a palavra e alguém maneia a cabeça com reprovação. Alguém não gosta. E você se dedicou tanto para trazer uma palavra. Então há igrejas que estressam a pessoa. Tem igrejas por aí estressando pessoas. Ah, porque o uniforme não foi de uma cor que eu gostava. Ah, porque eu não fiz o solo. Ah, porque eu não gostei do louvor. Ah, que eu não gostei do pregador. Poxa vida, vai achar uma laje para encher. Um mato para carpir. Mas para de arrumar pelo em ovo. Problemas bobos, tolos, bestas, que nos estressa, que nos rouba a nossa paz. A mensagem seja boa ou não seja boa, houve uma dedicação para essa palavra ser pregada. E a pessoa não aceita, não gosta, não quer. É difícil. Há muita igreja por aí, estressando muita gente. Então, queridos, pare com problemas. Arrume a casa. Tire dos departamentos quem está em pecado. Os pecados são revelados, Deus revela. Estou no monte orando para Deus revelar os pecados da minha igreja e está saindo pecado atrás de pecado. Porque Deus é fiel na vida de quem ora. Então, tire as besteirinhas. Parou. Chega. Não quero ouvir isso. Me traga problemas, me traga coisas sérias. As almas estão morrendo e você está discutindo por bobagem. Tem muita igreja aí, meu irmão. Estressando muita gente. Tem igreja que cansa a tua beleza. Igreja. Não estou dizendo coisas externas à igreja. Mas o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido, deixa aí seu comentário. Fale para mim se você está estressado. Meça aí a sua pressão, me fala como é que tá, veja a sua temperatura, porque talvez essa igreja tenha te feito algum mal aí. E você tem que cortar os males pela raiz. Se inscreva também no canal, deixe a sua inscrição e aperte aí a sineta para que você seja notificado quando surgir um novo vídeo. Queridos, estamos juntos até o arrebatamento. E a igreja me estressando ou não me estressando, eu estarei lá no próximo culto. Beijo no coração e até o aprendiz cristão.